Carioca, além de uma boa praia, gosta de um bom futebol. Mas como que é essa paixão dos cariocas pelo futebol? Alguém falou que o Campeonato Carioca tem que acabar. Mas por que ele falou isso? Daqui a pouquinho eu te conto. Antes, precisamos saber quando o Carioca começou a ser disputado. O Carioca teve início no ano de 1979, após a fusão das federações de futebol Carioca e do Fluminense. Porém, a primeira partida oficial veio acontecer somente em 1906. É a terceira competição estadual mais antiga do país, atrás do Campeonato Paulista e do Campeonato Baiano. A primeira partida pelo Campeonato Carioca foi disputada em 3 de maio de 1906. O resultado foi Fluminense 7, Paysandu 1, com o primeiro gol da história sendo marcado pelo atacante tricolor Horácio da Costa. Até os anos 60, os campeonatos eram disputados por sistema de pontos corridos, havendo várias vezes um campeão por antecipação. Vez por outra, coincidia de na última rodada dois clubes se enfrentarem, estando na disputa pelo título. Lembrando rapidamente dos maiores campeões dos principais times no decorrer desses anos, Flamengo lidera com 37 títulos, o Fluminense em segundo lugar com 32 títulos. O Vasco da Gama com 24 títulos, o Botafogo com 21 títulos. O América tem 7 títulos. Bangu, São Cristóvão e Paysandu também foram campeões, mas sem muito destaque. E tivemos também recordes de goleadas. No profissionalismo, o recorde está com o Vasco da Gama, 14-1, no Canto do Rio pela competição de 47. Enquanto que, na era do Maracanã, a melhor marca é do Flamengo, 12-2 no São Cristóvão em 56. Tivemos muitas outras goleadas, mas até hoje nenhum bateu esses recordes. E seguindo as grandes goleadas, claro que não podemos deixar de falar dos maiores artilheiros da história do Campeonato Carioca. Desde 1906, surgiram grandes nomes e números do futebol carioca, até os anos 40 lideravam os jogadores Nilo do Botafogo, Ademir Mendes do Vasco com 30 gols. Dos anos 70 até hoje, vemos os recordes serem batidos por Zico do Flamengo, Roberto Dinamite do Vasco, Túlio Maravilha do Botafogo, Romário Flamengo, Fred Fluminense, Ronaldinho Gaúcho Flamengo, com marcas ainda maiores. Sabemos que o futebol é feito de rivalidades, todo torcedor quer ganhar títulos, mas vencer seu rival é quase uma disputa pessoal à parte. No Campeonato Carioca surgiu uma das maiores rivalidades do futebol, o famoso Fla-Flu. O primeiro clássico entre Flamengo e Fluminense foi disputado há 110 anos atrás. O termo Fla-Flu se tornou tão popular entre os brasileiros que passou a ser usado para se referir a qualquer rivalidade ou disputa. Chegou ao ponto de fazer parte do hino do Flamengo. Para termos noção da grandiosidade dessa rivalidade, a final do Campeonato Carioca de 1963, um Fla-Flu, detém recorde mundial de público de partidas entre clubes, 194.603 espectadores. Até hoje nunca superado. Mas há muitos que consideram a rivalidade do Flamengo e Vasco ainda maior. A rivalidade foi apelidada de Clássico dos Milhões, referenciando as maiores torcidas do Rio de Janeiro. O clássico Flamengo e Botafogo vem das antigas. Os dois times, anos antes do futebol, se enfrentavam em modalidades de remo, e embora não tão intensa, a rivalidade entre eles e seus torcedores ainda existe. Botafogo e Fluminense, apelidado de Clássico do Vovô, tem por uma das disputas mais antigas que se iniciou no Campeonato Carioca. E temos as rivalidades amigáveis também, o Clássico da Amizade, Vasco e Botafogo, os times rivais que, porém, têm o melhor relacionamento entre si. E somente recentemente, em 2006, surgiu o Clássico dos Gigantes, Fluminense e Vasco. Passou a ser chamado assim por algumas pessoas a partir de uma eleição decidida por torcedores. Além da rivalidade, o Campeonato Carioca é marcado por muitas polêmicas. Vamos relembrar algumas delas. Lance decisivo com polêmica da arbitragem não é novidade em Campeonato Carioca. Até hoje, a polêmica entre Botafogo e Fluminense no campeonato de 1971 é lembrada com mágoa pelos torcedores. Talvez seja o gol mais discutido em decisão de um campeonato carioca. Na final do campeonato, a minutos de acabar, o Botafogo jogava pelo empate. O Fluminense fez um gol e vence, mas a impressão foi de que o goleiro sofreu falta, o que invalidaria o gol e, consequentemente, a vitória do Fluminense. Em uma disputa entre Flamengo e Vasco, tivemos o gol do título carioca do Flamengo em 2014, feito por Márcio Araújo,
que estava impedido, revoltando os Cruz Maltino. No mesmo ano, Douglas do Vasco bateu falta e a bola bateu no travessão, entrou e o juiz não deu o gol. Em 2015, foi anunciada punições a atletas e técnicos que criticaram a Federação do Rio de Janeiro publicamente. Por isso, durante a semana, Vanderlei Luxemburgo, treinador do Flamengo, apareceu na coletiva com esparadrapo na boca. No Fla-Flu, os dois times entraram em campo com a mão na boca. O jogo ficou conhecido como Clássico da Mordaça. Expulso durante o jogo, Fred detonou o estadual. O campeonato carioca tem que acabar, falou Fred. Em 2017, em uma partida entre Flamengo e Vasco, Flamengo estava na frente por 2-1 até que aos 47 do segundo tempo, o árbitro marcou um pênalti para o Vasco, indicando que a bola tinha batido na mão do jogador René. Na verdade, claramente a bola acertou a barriga do lateral, mas o pênalti foi batido e decretado o polêmico empate. Enfim, temos inúmeras histórias e reclamações de faltas que foram marcadas injustamente ou que deveriam ter sido marcadas e não foram, assim como pênaltis, expulsões, gols e várias outras polêmicas. Acho que podemos afirmar que o Campeonato Carioca gera as mais diversas polêmicas em campo. E para finalizar, algumas curiosidades sobre o Campeonato Carioca. O Vasco foi o time que mais ficou no topo de maneira invicta. O Flamengo é o time que mais tem tricampeonatos consecutivos, foram 5 no total. E você, acredita que se não fossem os vários erros de arbitragem, o Campeonato Carioca teria de fato algumas finais diferentes? E os grandes clássicos, na sua opinião, qual o maior? E qual o jogo inesquecível para você do Campeonato Carioca? Aqui é o Emerich, valeu galera e aquele abraço!